Fala pessoal, Rodrigo Barros aqui falando. Vamos para mais uma aula, hoje falando sobre percepção musical. Por que a gente tem que estudar percepção musical para aprimorar a forma que a gente se desenvolve musicalmente? O desenvolvimento musical depende de uma boa base, né? A gente começa a estudar música com teoria, associado a algumas coisas de instrumento, bem básicas, e ao longo do tempo vai desenvolvendo um certo sentido, quase como se fosse um sexto sentido, que seria esse sentido musical, né? E a percepção vem ajudar a gente a desenvolver esse sentido. Como que funciona o estudo da percepção? A gente pode ir para diversas áreas, né? Perceber, né, o ato de perceber as coisas é uma coisa que a gente, desde que a gente nasce, a gente tem, quando a gente recebe os 5 sentidos, né? O tato, a gente percebe com as mãos, o paladar a gente sente dentro da boca, o sabor, o gosto, o olfato a gente sente pelo nariz, a audição a gente sente aqui pelo ouvido, pelo tímpano, e a visão, né? Esses 5 sentidos nos servem para perceber as coisas que estão ao nosso redor. Musicalmente não é diferente, a gente vai ter, na verdade, muito mais a visão e a audição trabalhando a nosso favor, um pouco do tato na parte técnica, mas o olfato e o paladar nós não vamos utilizar, né? Musicalmente falando, quando a gente vai estudar percepção, a primeira coisa que a gente precisa perceber é se perceber, se conhecer, né? Ninguém estuda música só para conhecer a música, a gente faz esse tipo de estudo para se perceber, para se conhecer melhor. Se eu sei como isso aqui funciona, o meu ouvido funciona, porque o meu ouvido é diferente do dos outros, certo? Não tem que me comparar com quem tem ouvido absoluto ou com quem não entende nada de música. Não, eu preciso conhecer como o ouvido do Rodrigo funciona. E aí, sabendo como ele funciona, trabalhar em cima disso, né? Então, toda vez que a gente vai estudar percepção, a gente precisa, no primeiro ponto, ter como base o autoconhecimento, a percepção própria. Eu me percebo, como eu funciono, como funciona o meu ouvido, minha visão, como trabalhar melhor a minha visão e a minha audição. Então esse é o primeiro ponto, se conhecer muito bem para saber desenvolver musicalmente. Não adianta nada você conhecer tudo sobre música, se você não se conhece, não sabe como você funciona, não adianta muito você ter o conhecimento de outras coisas, porque você vai precisar ser usado para fazer música, certo? Você vai usar essa massa que você tem, que você carrega para fazer música. Então, a partir do momento que eu me conheço, e isso não estou falando da parte psicológica, estou falando de uma parte mais mental, ou seja, intelectual, como quando eu sei como eu funciono, eu posso começar a perceber musicalmente muito melhor as coisas, né? Porque eu tenho as minhas facilidades e dificuldades. A percepção básica começa pela percepção rítmica. A gente pode trabalhar com repetição, né? Eu faço isso. Você repete. Isso é percepção rítmica, né? Você ouviu lá um ritmo, uma batida que tem uma sequência, mas ainda não codificou isso em figuras e tal. Depois, num segundo momento, você pode codificar isso em figuras rítmicas, fazer leituras ou ditados, né? Para isso existem vários livros, eu indico muito o Heitor Pozzoli, que é o que a gente usa na escola de música americana. Tem também o Adamo Prince, é um método muito bom para desenvolver leitura rítmica e também percepção. E tem também o Ritmo, um livro chamado Ritmo do Gramani, que é um livro um pouco mais complexo, um nível acima aí. E na verdade todos os métodos de bateria que trabalham com 3 ou 4 vias ali ao mesmo tempo, né? Mas vamos supor que você tem uma banda, você quer tirar as músicas de ouvido, você vai escrever as cifras, você pode escrever elas dentro de compassos, definindo quanto tempo vai durar cada acorde. Então tem várias formas de você desenvolver percepção rítmica na prática, né? Que não depende de um método ou de um papel ou de um software, qualquer coisa do tipo, né? Depois no final eu vou falar alguns aplicativos que você pode usar no celular para desenvolver esse tipo de percepção. Percepção melódica. Essa parte você vai ter uma sequência de notas, por exemplo, do, mi, sol, mi, do. Você consegue visualizar isso na partitura? E quando você olha uma partitura, está lá escritas as notas, você consegue já mais ou menos conceber que som tem aquela escrita, né? É como enxergar com os ouvidos e ouvir com os olhos, né? Essa é a ideia, mais ou menos, da percepção melódica. Você
Eu, na verdade, com o passar dos anos, de tanto tirar música de ouvido, só de ouvir um trecho musical, eu já conseguia visualizar a mão do cara onde que tá lá no instrumento. Mas isso foi com o passar de muito tempo, ouvindo, tentando tocar as notas no meu contrabaixo, que eu fui desenvolvendo essa sensibilidade, eu diria. Que não é uma coisa que a gente nasce com isso, é de tanto repetir aquela ação, o cérebro, de certa forma, já associa a imagem do instrumento com a sonoridade. Né? Isso no meu caso. Mas isso é uma coisa que você vai desenvolver com o tempo. Né? Também é possível fazer ditados melódicos, você ouve um trecho, geralmente no começo você trabalha com Dó maior, que não tem sustenido nem bemol, ouve um trecho e vai escrever na partitura as notas que ouviu. E tem também leitura, né, que é o solfejo. Você vai pegar lá uma partitura, geralmente tem os métodos próprios para isso, o solfejo do Edgar Willems e muitos outros, o próprio método do Oswaldo Lacerda. E assim, tentar tocar uma melodia simples num teclado, num violão, no seu instrumento, seja qual for, já é um exercício de percepção melódica riquíssimo, assim, mesmo que você não tenha conhecimento de escalas. Quando você já conhece as escalas, aí você começa a ouvir a música e já sabe, está naquele tom lá, ou está num tom menor, maior, menor melódico, menor harmônico, isso é a escala de tons inteiros. Você já consegue, só de ouvir, reconhecer essas coisas. Que te traz uma consciência muito maior na hora de tocar. Percepção de harmonia, né? Percepção harmônica. São os acordes. Então você está ouvindo lá várias notas ao mesmo tempo, esse acorde, quantas notas estão ali, quais são as notas que formam esse acorde, tenta construir o arpejo, né? Depois vai para, quando for estudar funções harmônicas, esse acorde de função tônica, subdominante, dominante, ele é tenso, é relaxante, pode ser substituído, por quê? Então tem toda essa questão da análise harmônica, recomendo muito que você dê uma olhada no livro do Ian Guest chamado Harmonia. Existem muitos outros, o Dicionário de Acordes Cifrados do Almir Shediac, ou Harmonia e Improvisação também do Almir Shediac, são livros que eu uso como referência para estudar harmonia. Né? Eu sempre tirei músicas na guitarra, no violão, no teclado, então para mim essa parte da percepção harmônica sempre foi uma coisa presente, apesar de ser um pouco mais difícil do que a percepção melódica no meu caso. E a percepção rítmica está inclusa nas duas aqui, né? Porque os acordes têm um tempo definido na música e as notas de uma melodia, de um solo, também tem, né? Então, por isso que eu disse que a percepção rítmica é a base de tudo, porque a melodia e a harmonia geralmente estão construídas sobre o ritmo. Então dá para considerar que o ritmo é ainda um pouco mais importante por servir de base para a construção das outras coisas. Percepção em relação ao repertório e apreciação musical. Isso é muito importante, né? Você já, de ouvir uma música, associar isso a um estilo, ao contexto histórico daquela música, todos os aspectos sociais que estão envolvidos por detrás daquela música, né? Ter um senso crítico um pouco maior, não simplesmente ouvir uma música, ficar dançando, agitando e tal, e não saber de onde veio, quem é o compositor, o que está por trás, qual é a mensagem, que tipo de cultura está por detrás daquilo, de que país que veio, o que se faz naquele país, enfim. Muitos dados estão associados a uma música. E esse tipo de percepção é importante também, para você aumentar a consciência do que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, por que essa música entrou no seu repertório. Ela tem que ter alguma coisa a ver com você, ou alguma coisa a ver com o mundo que te chamou a atenção, né? Então, esse tipo de conhecimento é muito importante e perceber isso também. Percepção musical em relação à técnica e fluência, né? Ao ouvir um cara tocando guitarra, se ele fizer uma técnica lá, como é que ele fez isso, né? Com o passar do tempo, ao estudar um instrumento, você vai adquirindo mais técnicas, um vocabulário de técnica. E aí só de ouvir você já imagina, já sabe como fazer aquilo, fica muito mais fácil de você tirar as músicas depois, né? Por exemplo, tem uma técnica de guitarra que chama sweep, que eu nem sei fazer direito. Você desliza a paleta nas cordas assim e vai... Faz um negócio super rápido, né? Isso, se eu ouvir alguém fazendo, eu já consigo visualizar como faz, para eu tentar fazer lá. Então eu nem sei fazer isso muito bem, mas já fica muito mais fácil. Mas, sei lá, tapping é um outro tipo de técnica que você usa o dedo sobre as cordas no braço, assim, que também pode ser chamada de two hands.
Só de ouvir isso eu já consigo visualizar mais ou menos como fazer. Na hora que eu estou com o meu instrumento na mão, fica mais fácil de desenvolver também, baseado na minha percepção e não num método escrito ou dicas de YouTube, qualquer coisa do tipo. Então hoje você tem um excesso de informação, né? Então vamos resumir de novo aqui, já tem 10 minutos que eu estou falando. Autoconhecimento, se conheça, perceba-se, perceba os ritmos, perceba as escalas, melodias, solos, as notas, perceba os acordes, perceba o contexto, a história, perceba o estilo e perceba as técnicas, para você ter uma fluência, né? Quando você for tocar, você precisa ter fluência, que nem eu sou fluente em português. Se eu estivesse falando em espanhol, eu não ia conseguir falar do mesmo jeito, porque eu não sou fluente em espanhol. Mas se eu morasse lá por alguns anos, eu ia adquirir essa fluência, por praticar muito. Então eu acho que praticar a música vai trazer essa fluência que vai aumentar a sua percepção na base da técnica. Quanto mais você tocar, quanto mais fluência, sua técnica vai melhorar. Obviamente você precisa de um professor para te ajudar, mostrar para você aonde que tem que melhorar, na postura, no jeito, dedo, como que tá e tal. Tem o violino, eu estou fazendo sempre assim porque eu fiz mais aula de guitarra mesmo do que de qualquer outro instrumento. Então eu estou sempre me baseando nas aulas que eu tive de guitarra como aluno. Os aplicativos que eu uso para usar percepção são Ouvido Perfeito, The Ear Gym, para estudar intervalos, Ear Master, que é completo, esse é um aplicativo para PC, não tem para celular, e o Prometronome, termina com E, que é um metrônomo para fazer leitura rítmica ou tocar bateria sem acelerar, enfim, coisas do tipo. Eu espero que eu tenha sido claro, é uma aula sem nenhum tipo de interatividade, mas você pode buscar com esse gráfico aqui, com essas dicas, exercícios que você faça em casa e desenvolva esse lado da percepção para você se conhecer, ter rítmica, ter percepção melódica, harmônica, conhecer a história e ter mais fluência aí na música. O objetivo é esse. O curso que eu dou lá em Americana, na Escola de Música Heitor Villa-Lobos, é um curso de teoria e percepção musical. Quando a gente vai para a área de percepção, normalmente a gente faz solfejo, ditado melódico, estuda o pozzoli e também faz ditado rítmico. São as 4 modalidades. E depois de um nível a gente começa a fazer percepção de acordes também, que é a percepção harmônica. Mas ainda é um estudo, vamos dizer, para o ser um curso livre, não é um curso universitário a nível avançado, não deixa de ser ainda um estudo primário, vamos dizer, um início na percepção. Tem muito mais para desenvolver nisso. Eu acho que na minha experiência aí de 25 anos de carreira na música, como artista, eu pude desenvolver muito mais que nas próprias escolas esse lado da percepção como autodidata, né? Então eu trouxe um pouco da minha forma de pensar, não quero me basear num método específico, citei diversos aí, e espero que vocês tenham aproveitado as dicas e segue o barco. Vamos nos encontrando aí durante essa pandemia, virtualmente, e espero que em breve possamos voltar às aulas presenciais. Valeu, um abraço, até a próxima aula.